Bom dia, presidente da Comissão de Finanças. Fico muito feliz, né, que a oposição está nesse lugar, né, discutindo o segundo quadrimestre, né, da Secretaria da Fazenda. Agradecer a presença da secretária de estar aqui mais uma vez apresentando nesses dados, né, que a gente avalia que não teve muitas mudanças significativas assim, mas mesmo assim eu vou aproveitar, secretária, porque eu acho que é um espaço, né, já que a população sergipana nos acompanha, né, para a gente fazer umas análises, entender um pouco, né, porque esses dados técnicos, né, eu solicitei o secretário da Saúde, assim, a possibilidade de enviar um pouquinho antes, até para eu, junto com a minha equipe, né, de fiscalização, a gente poder o pessoal já preparou algumas perguntas, mas são algumas perguntas mais em relação ao que a gente recebe, né, da população, né, sobre o que é divulgado anteriormente pelo próprio Estado, mas seria importante, eu fiz uma avaliação aqui rápida, a partir do que a senhora expôs, né, né, acabei pontuando aqui, percebendo algumas questões, principalmente quando a gente percebe, né, que em relação ao período anterior de 2024, houve, né, um aumento, né, na arrecadação, né, de uma média 8% aqui, né, a gente vê na tributária na verdade, 12% e 13%, né, que nominal e real de 6%. Pensando nesse sentido, o que a senhora poderia nos trazer em relação ao que o que está sendo feito, né, com esse aumento da arrecadação. Primeiro, que se dá, né, esse aumento, né, e como o governo está usando essa arrecadação, os recursos próprios, para corresponder, para dialogar com as categorias que há reivindicações, como a do Sintese, né, que já se reuniu com a senhora várias vezes, solicitando o reajuste, a atualização do triênio, né, o porquê, né, não se faz essa atualização, né, já que foi garantida até mesmo pelo governo do Estado. Eu fiquei sabendo pelo próprio presidente do Sintese que houve um diálogo, houve uma proposta até da própria secretaria, só que acabou, quando foi para a educação, houve essa negativa da Secretaria da Educação. Como é que está também tendo esse diálogo, assim, se possível, a senhora trazer esses questionamentos? A outra questão que eu pontuei aqui é sobre a questão do pessoal, né, as despesas com pessoal, né, que chega no segundo agora, né, do total, né, não é nem o segundo, esse quase 6 bilhões de despesas é de janeiro a agosto, no caso, né? A senhora tinha condições de informar o que essas despesas, o que é de trabalhadores efetivos e contratados, se tem esse percentual, né? E o porquê de um aumento, né? Teve um aumento nominal de 10% e o real foi de 5%. O que se deve a esse aumento, né, desses valores assim, nominal, real de 5%? Outra questão é sobre o porquê, né, não ultrapassa, né, a saúde, a gente chega
a ultrapassar, né, está chegando a 17%, e na educação, eu falo nos limites constitucionais, secretária, na educação não ultrapassa, sempre, né, no período passado está de 23,79%, e agora está 23%, já da saúde, né, o limite é de 12, está no segundo quatrimestre do ano passado, estava de 15,95, agora está 17. Né, o porquê dessa diferenciação, se for possível a senhora nos apresentar. Outro questionamento é quais são as ferramentas que a Secretaria tem utilizado para aprimorar a fiscalização e o combate à sonegação fiscal e quais os resultados até agora obtidos, né? Se houve essa fiscalização, né, nesse sentido, e quais os impactos dos incentivos fiscais. Mais 3 minutos, deputada. Obrigada. E benefícios. Mais alguns. Tá certo. Eu sei que a oposição é sempre generosa, não só com, né, a oposição, mas também com a situação. E quais os impactos dos incentivos fiscais e benefícios tributários oferecidos pelo governo do Estado na arrecadação, se for possível. E, por fim, recentemente saiu, né, uma pesquisa sobre a situação da transparência do Estado de Sergipe. E, de acordo com os dados, né, Sergipe é um dos últimos estados em relação à transparência. O que isso se deve? O que, né, o Estado está fazendo? Porque a transparência é algo fundamental, né, para que haja um cumprimento, né, tanto dos direitos, né, do executivo, e tanto para que a população sergipana brasileira acompanhe, né, qual a realidade do Estado, o que se deve, né, o Estado de Sergipe estar nessa situação em relação negativa em relação à transparência. É isso, senhor presidente. Muito obrigada.